Saudações, seja bem-vindo ao Jornal Acadêmico. A sua atenção ao essencial da informação. 15 anos depois da sua criação, a Escola Superior de Jornalismo lança em 2023 a primeira edição do seu jornal laboratorial denominado Folha Académica. A demora deve-se à falta de recursos técnicos e financeiros. Em 2008 e através do Decreto número 27/2008, de 1 de julho, era criada uma das mais conceituadas instituições de ensino superior que dedica-se na formação de profissionais de comunicação e informação. 15 anos depois é que a Escola Superior de Jornalismo, SJ, lança uma edição do seu magazine denominado Folha Académica. O diretor-geral da instituição, Tomás Jani, aponta a falta de recursos técnicos e financeiros como razão da demora no lançamento deste instrumento didático no ensino de jornalismo. Não foi possível por inúmeras razões. A primeira é a falta de espaço laboratorial para a execução do projeto de criação do jornal. Segundo, porque havia falta de recursos também para fazer com que, não só os recursos financeiros, falo de recursos técnicos, para fazer com que o jornal se tornasse realidade. Embora o jornal já tenha sido lançado no formato digital, Tomás Jani fala da possibilidade de aquisição de uma máquina impressora para a distribuição do magazine no formato físico, sem, no entanto, eliminar o atual modelo. Daí que a esperança é de nós termos pelo menos uma máquina que possa permitir que a produção do jornal impresso seja a realidade. Folha Académica seguirá como espaço para que os estudantes de jornalismo aperfeiçoem e consolidem suas habilidades técnicas em matérias de produção de textos jornalísticos para meios impressos. Por isso, o diretor-geral apela. É paciência e esperança que não pode morrer. O ditado é esse, né? A esperança é a última coisa que morre, né? Então não pode morrer. Porque enquanto vivemos, vamos ter a esperança de que um dia vamos ter o laboratório de imprensa em pleno funcionamento. Para além do curso de jornalismo, a SJ leciona cursos de relações públicas, publicidade e marketing e biblioteconomia e documentação. Estudantes finalistas do curso de jornalismo na Escola Superior de Jornalismo enalteceram no dia 7 de outubro passado a sua participação no processo de produção do jornal laboratorial Folha Académica. Os pioneiros do magazine dizem ter adquirido muita experiência e anteviram a realidade profissional. Os estudantes de jornalismo entrevistados pela SJTV classificam sua participação na produção do Folha Académica como uma experiência boa e interessante, apesar da burocracia e entraves que tiveram no que respeita ao acesso à informação. Foi uma experiência boa, nova e interessante, porque pude ver na prática o que aprendi na teoria. Uma das dificuldades que mais encarei foi, na verdade, o acesso às fontes. Por quê? Porque tem daquelas fontes que negam de dar informação. Dada a experiência adquirida em todas as etapas de produção em jornalismo impresso, os estudantes apelam à continuidade das atividades do gênero. Deve-se continuar o projeto do Jornal Folha Académica para que todos os estudantes de jornalismo pudessem aprimorar, pudessem colocar em prática o que aprendem todos os dias nas cadeiras de jornalismo impresso. De referir que o processo de produção do jornal laboratorial impresso compreendeu várias fases, dentre elas produção de pautas, coleta da informação, redação e edição, tendo culminado com seu lançamento em novembro de 2023. Cerca de 40 estudantes do terceiro ano do curso de jornalismo da Escola Superior de Jornalismo participaram no dia 7 de outubro de um seminário de capacitação sobre técnicas de apresentação em televisão, integrada na disciplina Laboratório de Telejornalismo 2. O seminário foi conduzido por Sérgio Banze, jornalista e assessor de comunicação, com mais de 8 anos de experiência na área. Durante a capacitação, Banze destacou a dificuldade que muitos estudantes enfrentam em transformar os conceitos teóricos em prática após a conclusão dos seus cursos. Um dos grandes problemas que nós temos em Moçambique é justamente a transformação dos conhecimentos que nós temos do ponto de vista teórico para a prática. É necessário que o estudante, ao sair da universidade para
a um canal de televisão não mostre muita lacuna de estar a aprender alguns conceitos pela primeira vez. Banzi, com experiência de docência na área de jornalismo, também elogiou a interação dos estudantes e reforçou a importância de iniciativas como estas para melhorar a inserção dos futuros jornalistas no mercado de trabalho. Desde o início até o fim, nós sentimos interesse nos estudantes a avaliar pelas questões que foram colocando, pelas experiências que foram contando e pela interação que foram tendo conosco. Então achamos que foi uma formação necessária. Por seu turno, Yolando Armando, operador de câmara que acompanhava Banzi e com vasta experiência na área, desafiou as instituições de ensino a realizarem workshops semelhantes com mais frequência, incluindo profissionais como repórteres de imagem. Eu acho, e desafio desde já, que convidem mais repórteres de imagem, que é para participarem deste tipo de eventos, que é para ver esse entrosamento, porque isto funciona dos dois lados. Os estudantes que participaram do workshop mostraram-se mais confiantes com o conhecimento partilhado pelos oradores e comprometeram-se a usar os mesmos nas suas atividades profissionais. Estou mais confiante, pude aprender muita coisa mesmo e acredito que a partir de hoje irei dedicar-me mais com as técnicas aqui aprendidas. Considero-me uma pessoa com os atributos que foram mencionados no workshop e espero o que eu pude aprender, tentar incorporar em mim e mudar. De referir que o evento faz parte das atividades curriculares da SJ e reuniu mais de 40 estudantes interessados em aprimorar as suas competências práticas no jornalismo televisivo. Na Escola Superior de Jornalismo, as jornadas científicas consolidaram-se como um evento anual crucial para o desenvolvimento acadêmico dos alunos, incentivando a produção científica na área de comunicação e são vistas como um instrumento para iniciar cientificamente os estudantes. Isaías Fuel, chefe do departamento científico, explica que o objetivo principal das jornadas é estimular a criatividade dos estudantes em diversas áreas da instituição, além de oferecer análises construtivas dos docentes. Os estudantes, os seus trabalhos têm esta oportunidade, este espaço para terem esse crivo, este momento de diálogo com outros estudantes, com professores e até com profissionais. Olha, como melhorar isso? Eu penso que é a riqueza deste espaço. A fonte avança que para a próxima edição, os estudantes do pós-laboral, por exemplo, apresentarão curtas-metragens, enquanto os de jornalismo exibirão reportagens. Há uns jovens do curso noturno que estão a produzir um filme, então eles, de uma ou de outra maneira, têm aquele espaço para mostrar o que eles estão a produzir. Os de jornalismo vão mostrar, por exemplo, seus trabalhos. Fuel alerta que os trabalhos devem abordar temas de comunicação e informação, explorando desde questões ambientais até econômicas. Não há um fechamento dizer que não, só podes produzir isso e não podes produzir outra coisa. Sabem que a comunicação é algo transversal. Se querem produzir sobre ambiente, querem produzir sobre economia, é possível. A Escola Superior de Jornalismo busca expandir as jornadas nos próximos anos, aumentando o número de participantes e fortalecendo a educação na área da comunicação. 15 anos depois, a Escola Superior de Jornalismo continua a enfrentar o desafio de falta de instalações próprias para o exercício pleno das suas atividades acadêmicas. O diretor-geral da instituição, Tomás Jane, abordou essa realidade na segunda edição do programa Grande Entrevista da SJTV. A SJ iniciou suas atividades em 2009 nas dependências da Escola de Jornalismo, adaptando espaços inadequados para suprir suas necessidades. De acordo com o professor Jane, salas de aulas foram criadas a unir quartos de uma antiga pensão, mas o espaço continua insuficiente para as atividades acadêmicas e administrativas. Daí que a direção da Escola Superior de Jornalismo está a funcionar fora das instalações da Escola de Jornalismo. Toda a direção geral, as direções das áreas, os departamentos funcionam fora daquele edifício, neste caso, alugando espaço no Estádio Nacional de Zimpeto. Em 2013, foi submetido um orçamento para a construção de um campus próprio, mas a crise econômica impossibilitou o projeto. Em 2014, um terreno foi concedido em Mapulene, mas a falta de financiamento resultou na perda do espaço. O próprio Ministério das Finanças, em cumprimento da orientação do Presidente da República, em 2016, 17,
atribuiu o edifício da antiga Adena, na rua da Mesquita, esquina com Mártires de Inhaminga. Mas no ano de 2023, o próprio Ministério de Economia e Finanças voltou a retirar o edifício, porque alegava que a escola não tem condições de reabilitar o edifício. Apesar das dificuldades, o número 1 da ESJ reafirmou que a luta por um campus próprio continua, mesmo sem perspectivas imediatas de realização. Neste momento estamos sem esperança de termos espaço próprio para funcionamento, mas não cansamos, continuamos batalhando, buscando apoios que já vínhamos também buscando a nível de parceiros nacionais e internacionais. Após 15 anos, a construção de um campus permanece uma prioridade para garantir melhores condições de ensino e o fortalecimento da formação em jornalismo. Vamos observar uma curta pausa, mas antes veja como o tempo vai se comportar nas próximas 24 horas. De volta à informação. A revista, entre aspas, em coordenação com a Escola Superior de Jornalismo, organizou em setembro último uma mesa redonda para celebrar o jornalismo e os direitos humanos. A revista, entre aspas, em coordenação com a Escola Superior de Jornalismo, organizou em setembro último uma mesa redonda para celebrar o jornalismo e os direitos humanos. Trata-se da primeira edição do Entre aspas Talkings, um espaço projetado para confluir ideias e reflexões sobre o jornalismo transversal e a sua inserção com outras áreas. Foram convidados para a mesa redonda especialistas e jornalistas que atuam no campo da investigação e dos direitos humanos, para discutir a atuação do jornalismo na proteção e visibilidade dos direitos humanos, sobretudo em situações de crise. Para Josué Bila, especialista em direitos humanos, é importante que seja discutido o papel dos jornalistas na denúncia de violação dos direitos humanos dentro da academia. Aqui nós encontramos jovens do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto anos a estudar. Então, uma das formas de incentivá-los a ter um conhecimento sobre direitos humanos é justamente a partir da escola ou nas próprias iniciações profissionais. Bila espera que com este evento ajude os futuros jornalistas a reportar casos sobre os direitos humanos. Estamos a ter no país muitos jornalistas, muitos jovens, repórteres jornalistas, que já perceberam claramente que é importante que reportem sobre direitos humanos e eles já sabem muito bem o que são direitos humanos. Obviamente devem sistematizar mais, ampliar mais o conhecimento, mas eu sou esperançoso em perceber que os jovens estão muito ávidos em saber mais e em denunciar mais ainda sobre direitos humanos. Os estudantes tiveram a oportunidade de adquirir muitos conhecimentos e apelam para que mais eventos do gênero aconteçam. Esses eventos deveriam se fazer mais porque nós, como aspirantes, precisamos adquirir mais conhecimentos e experiências. Os jornalistas puderam colher uma certa informação no que tange ao jornalismo e a sua relação com os direitos humanos. O evento, que teve como tema o papel dos jornalistas na denúncia de violação dos direitos humanos, foi organizado pela revista, entre aspas, em coordenação com o Departamento de Jornalismo da ESJ. Há embate entre a modernidade e a tradição no que respeita às uniões prematuras em Moçambique. Enquanto a modernidade estabelece uma faixa etária para a rapariga se tornar maior de idade, a tradição olha para a primeira menstruação como condição para que o casamento ocorra. Este é o posicionamento do acadêmico Isaías Fuel. Isaías Fuel, docente e pesquisador da Escola Superior de Jornalismo, falando no programa Grande Entrevista da SJTV sobre a sua pesquisa intitulada Embate entre a Modernidade e a Tradição em Moçambique, diz haver um conflito entre a tradição moçambicana e a modernidade na gestão das uniões prematuras. A modernidade define um tipo de valores, pode-se considerar 18 anos, a mulher ser adulta, e a tradição considera
que o fato da menina ver a primeira menstruação já é crescida. Então, o que posso dizer, elas não andam juntas. O que acontece é, eles estão em conflitos. É por isso que a ideia é o embate entre eles. A tradição a nos dizer uma coisa e a modernidade a nos dizer outra coisa. Fuel diz ainda que a rapariga era obrigada a carregar o fardo de se casar para diminuir as despesas de casa. Às vezes as famílias avançam que a mulher tem que ir casar para se livrar do peso. Não sei se estamos juntos. Não há comida, então olha, é melhor vais ter marido, vais ter alguém para te sustentar. O pesquisador referencia ainda que o lobolo não está associado simplesmente a fatores culturais, carrega consigo aspectos econômicos. O lobolo, se hoje continua em peso, é por causa da componente econômica. Não é simplesmente a questão cultural ali que está em jogo. As pessoas só dizem, não, é por causa da cultura, mas não. Porque as famílias encontram no lobolo uma maneira de ganhar dinheiro. Por exemplo, em Manica, onde eu estudei, em Dombe, as questões ligadas ao lobolo têm o pagamento, por exemplo, do mocingueiro. O jovem que casar com uma moça virgem, ele tem que pagar mocingueiro um valor aproximadamente a 30 mil, porque ele vai desvirginar a moça. Então, há elementos aqui econômicos. Fuel vai mais além, afirmando que a escola e a mídia desempenham um papel fundamental para a erradicação dos casamentos prematuros no país. É dentro da escola onde nós temos que consciencializar a sociedade. A própria mídia, por exemplo, nós sabemos que hoje nós vivemos numa situação em que a mídia desempenha um papel muito crucial. Então tem que haver programas que realmente expliquem, e os programas têm que ser diversos, pode ser as novelas. Para finalizar, o pesquisador destaca ainda que o Estado tem a missão de financiar campanhas de conscientização com frequência nas comunidades para acabar com os casamentos prematuros. Termina assim a presente edição do Jornal Acadêmico. Grato pela atenção dispensada. Acompanhe a restante programação da SJTV.